Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. Cláudio Silva aqui e hoje recebo Lívia Camargo. Difícil falar tudo que ela faz, tá? Locutora, atriz, gestora, mãe da Aurora, enfim, uma série de coisas. A gente vai falar de várias peças do trabalho dela, das técnicas. Então, assim, se você não é ator, se você não é atriz, mas é importante você ver esse nosso episódio, que você vai aprender técnicas novas, técnicas de locução, oratória, enfim. Vou deixá-la falar aqui, que eu também vou aprender também junto com ela. Lívia, obrigado querido. Pela presença. Imagina, prazer ter você aqui. Sou amigo de longa data da tua irmã. Da Laís, um beijo pra Laís Camargo. Laís, beijão, saudades. E o Danilo, que... né? Hoje vai ser um podcast em família aqui, exatamente. Né? Exatamente. Obrigado mesmo. Venho acompanhando aí um pouco aí do teu trabalho e tudo isso que você faz. Peça que acabou de sair de cartaz, né? Shakespeare Embriagado. Queria que a gente começasse contando um pouco dessa peça, do teu trabalho, como que ela funciona, toda a dinâmica. A gente conversou aqui atrás agora nos bastidores, já fiquei encantado e espero que volte em cartaz para a gente poder assistir e eu poder prestigiar você lá pessoalmente. Tomara, vai tá ser um convidado. prazer. Enquanto você desenrola, o palco é seu agora, eu vou preparar aqui um drink de boas-vindas, afinal a gente está num podcast, mas dentro de um bar, né? Então, isso. Vamos lá, bora lá, espero que você goste. Tá, e já sei que vou gostar. Bom, vamos lá, é mais fácil a gente começar, né, de trás para frente, porque realmente é muita coisa, minha carreira já foi assim para vários lugares, então vamos começar pela última peça que eu fiz, que eu estava em cartaz até... semana passada, com um espetáculo chamado Shakespeare Embriagado. E você me perguntou ainda, né? Por que Shakespeare embriagado? Daí eu falei, porque a gente se embriaga contando essa história, né? E qual história de Shakespeare é contada? Tem um monte. A gente conta a história de Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, que fica sabendo pelo fantasma do pai que o pai foi morto por um tio, e aí o pai pede vingança, e ele fica obcecado pelo tema da vingança. E enlouquece, e a peça acaba com uma grande carnificina, todo mundo morre. Nossa Senhora! Uma tragédia! Sim, é uma tragédia. E a gente conta essa história tomando uns drinks, né, durante, porque a gente faz essa peça num bar. De verdade, tomando drinks. De verdade, drinks. de drink de verdade. Depende da bebida do dia, tem dia que é cachaça, tem dia que é uísque, tem dia que é uma cachaçinha mais docinha, tem dia que é cachaça forte mesmo. Depende da animação. Exato. E tudo começou, né, com esse formato... veio de Nova York, eles fazem um espetáculo lá chamado Drunk Shakespeare, que é exatamente isso. São os atores em estado de embriaguez contando uma tragédia de Shakespeare, que lá nos Estados Unidos é o Macbeth, que é outra história, uma história que acontece lá na Escócia. E aí o produtor pensou, né, eu quero levar para o Brasil. E a gente foi entender um pouco melhor como funcionam as questões dos direitos autorais. O produtor, inclusive, Henrique Benjamin, beijo pra você, Benja. E esse drink aí é o quê? Esse é o penicilino. Penicilino. Não sei se você já tomou. O que vai mesmo? Ele vai gengibre, ele tem uma pegada forte de gengibre, mas não tão intensa. Ela é intensa no começo, ela vai suavizando. E ele é feito com uísque. E ele tem xarope de mel também. Ai, que delícia. E um toque defumado aqui para aromatizar o drink. E vai com um gengibrinho cristalizado. A régua aí já subindo. Eu falei pra você. Aquele que você comentou que a nossa régua de bebida sobe depois que passa pelo Hora Bar, né? Bom, vamos lá, vamos Lívia, voltando. Saúde, obrigado. Saúde, querido, obrigada, viu? Até mais, obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. E esse aqui a gente vai comendo junto, é isso? Pode comer antes, pode comer no final.
Ai, que delícia! Muito bom! E bom que nesse calor de São Paulo dá uma refrescada. Exato, muito refrescante. E faz bem pra garganta também, né? Dá uma limpada. Exatamente. A gente tem que ficar de olho nisso sempre. Uhum. Bom, então, e aí a gente foi entender um pouco melhor como funcionavam as questões de direitos autorais, né? E a gente percebeu que uma ideia, ela não é protegida, não tem como você proteger a ideia. Porque uma ideia é muito genérica e uma vez que você solta no mundo, ela tá aí, é de todo mundo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma peça sem palco italiano. Eu quero fazer uma peça com o público sentado em mesas de bar. Isso você não tem como patentear. Eu quero fazer uma peça com todo mundo em pé. Ninguém senta na peça. É uma ideia, você não tem como patentear. Vou patentear que ninguém mais pode fazer. Não tem como patentear. E o Drunk Shakespeare, né, dos Estados Unidos é isso. Vou fazer uma peça de Shakespeare em que os atores se embriagam durante a narrativa, né, durante a encenação. Né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe essa ideia, né? Mas a gente quis fazer um outro texto. A gente quis fazer Hamlet, porque aqui no Brasil é mais conhecido que Macbeth, e porque a gente também acha que dialoga um pouco mais assim com as questões brasileiras. Hamlet é uma história de traição, de podridão no governo, de um monte de coisas assim, e é mais conhecido, é tipo um clássico mundial, sabe? É o espetáculo que tem aquele monólogo não, é um solilóquio, que é quando a pessoa fala sozinha, né? Solilóquio significa isso, que é o do ser ou não ser, eis a questão. Então é muito conhecida, né? No mundo todo. Então a gente falou, a gente já está trazendo uma coisa gringa, já está trazendo um formato de Nova York, que é importante dizer, nunca veio esse formato para cá. Né? E também outra coisa que é legal dizer, que lá é um enorme sucesso. Lá, por exemplo, já virou franquia. Tem Drunk Shakespeare Nova York, tem Drunk Shakespeare Chicago, tem Drunk Shakespeare Boston. Eu não sei nem se existe isso aqui no Brasil, por exemplo, de ter alguma peça, alguma marca, assim, sabe, de alguma obra teatral, ou então alguma obra artística que a gente tenha franquia, que tenha, sei lá, hora bar São Paulo, hora bar Curitiba, hora bar Rio de Janeiro. Não sei se tem, assim, se tiver eu desconheço. Pô, tomara que tenha. Tomara, já pensou se a gente vira uma franquia, que legal. Excelente. E então é isso, talvez a gente tivesse que pagar os direitos autorais se a gente usasse o nome deles mesmo, fizesse assim, Drunk Shakespeare Brasil. Sabe, que daí as pessoas iam procurar na internet o que é Drunk Shakespeare, que nem o The Voice Brasil, sabe, por exemplo. Mas quando a gente vem e traz só a ideia que é Shakespeare embriagado, muda o texto e, além de tudo, a gente faz um pouquinho, bem mais do nosso jeitinho, então a gente realmente... Tem algumas adaptações ali. Exato. Porque o que acontece? As brincadeiras com bebidas que eles fazem lá no Drunk Shakespeare americano, né, tem muito a ver com a realidade deles, assim, por exemplo, aquelas brincadeiras que eles fazem em universidades americanas, de ter que virar, quem vira primeiro o copo, e aí quem não... Exatamente, quem perde toma um tabefe. Toma um tapão. Exato, então eles têm o humor deles e a gente tem o nosso humor, então a gente fez do nosso jeito, né? Mas o que a gente traz de lá? O que a gente traz, assim, enquanto ideia, né? A gente tem um ator que já sai de 5 shots do drink do dia na frente. Shot mesmo. Shot mesmo, de bebida mesmo. Vira lá. Inclusive o público testemunha, a gente vai contando 1, 2... E aí nos outros momentos que a gente tem para beber, porque a gente também tem uma pessoa do elenco não, da plateia, que participa da peça com a gente. E essa pessoa... Ela faz o rei, que é o vilão, na nossa peça, e ela tem interferência no espetáculo. Ela faz os atores beberem, por exemplo. Né? Então, todas as vezes que tem uma interrupção desse rei, o elenco inteiro bebe. Entendi. Só que esse ator, que já bebeu 5 shots, ele já sai de 5 shots na frente. Então, enquanto o elenco está bebendo ali socialmente, está bebendo nas interrupções do rei, que é uma pessoa da plateia, o cara que já sai de 5 shots vai ficando cada vez mais bêbado. Elevado ali. Exatamente. Então é isso que a gente traz dos Estados Unidos, é ter sempre um no elenco que está muito mais bêbado que os outros. E que mais? E tem uma pessoa do elenco, não, da plateia. Uma pessoa da plateia que interfere nas coisas que a gente está fazendo. Essas duas. E também uma peça de Shakespeare. Né? Então essas 3 coisas a gente traz de lá. Espetáculo de Shakespeare, um ator mais bêbado que os outros
e uma pessoa do público como patrono da noite, interferindo na história. Que legal. E estava em cartaz em um bar específico aqui de São Paulo? Tava no Espaço Manivela, que é um bar muito simpático, muito gostoso, cheio de, assim, Vila Leopoldina? É uma divisa ali entre Lapa e Vila Leopoldina. Mas é facinho de chegar, assim, sabe? Pertinho no finalzinho da Serra Corá, vira uma direita ali, chegou. E é um bar muito simpático, que tem um corredor, assim, com... como é que chama? Aqueles... Vielas? Trailers de comida, como é que chama aquilo, assim? Food trucks? Isso, é quase um corredor com food trucks, com espaço para beber. E no final desse bar, que é um corredor bem largo, com mesas, assim, no final desse espaço tem um salão, que eles fazem eventos, fazem festas, e a gente fazia peça nesse salão. Que legal. E as pessoas podiam consumir durante o espetáculo, podiam beber durante o espetáculo, a gente estimulava para que as pessoas bebessem também. Que legal. E é muito interessante essa peça, porque a gente tem, né, uma sensação de que a gente pode fazer ela em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você comentou, é itinerante, né? Você pode levar ela... Precisa de uma certa estrutura, o bar... Não, precisa sim. Precisa de mesas e cadeiras e uma clareira para que a gente se apresente. Legal. São quantos integrantes no total? São 5 no elenco, peraí, deixa eu pensar. São 5 ou 6 no elenco, peraí. Gertrudes, Ofélia, o narrador, que é o MC, né, que é o mestre de cerimônias da noite. Aí tem o Polônio e o Hamlet. Tava esquecendo só do personagem principal. Não, somos 5 em cena. Legal. Somos 5 e a gente pode fazer assim, é muito interessante, porque a gente quase se sente uma banda, sabe? Por exemplo, uma banda que a gente pode até, inclusive, estar em cartaz ao mesmo tempo em 2 lugares. A gente pode, sei lá, uma banda que nem, por exemplo, uma banda de samba, que na quarta toca no Ó do Borogodó e no sábado toca no Funilaria, por exemplo, sabe? A gente poderia fazer isso, a gente poderia estar em cartaz na quarta num bar e no sábado em outro, porque é uma peça muito fácil de levar. Que legal, desde que tenham mesas e cadeiras, as pessoas consumam. E bebidas, né? E bebidas. Só o cidadão ali do shot que tem que mudar ele, né? Não, isso a gente inverte mesmo, isso assim, por exemplo. Vocês têm um cuidado com isso, lógico. Por exemplo, se hoje quem bebeu foi o Hamlet, o bêbado da vez foi o Hamlet, na sessão do dia seguinte é outra pessoa. A gente não faz 2 dias seguidos. Lógico. O bêbado da vez ou a bêbada da vez não faz. É mesmo porque o Shakespeare embriagado não quer fazer apologia ao álcool, né? Quer que a pessoa... Mas na verdade, uma celebração. É uma celebração. É uma festa. Não é que a gente faz apologia ao álcool, a gente quer dar uma outra forma de entender o clássico, sabe? De entender os clássicos. E é através do humor, é através da experiência. Porque uma vez que a gente, né, se propõe tomar um drink e na frente do público que está vendo que a gente está bebendo e contar uma tragédia, só isso já é uma situação cômica por si só. Cômica por si só, com certeza. Mas a gente ainda traz um olhar muito cômico, a nossa forma de contar a história é muito cômica, o jeito que as resoluções que a gente dá, por exemplo, o jeito que o fantasma aparece é muito cômico. Então a gente... E o que é muito interessante é que isso aproxima o público, né? Às vezes a pessoa fala, ai, nossa, tragédia, e torce o nariz. Quando a gente vira a chave, faz uma tragédia virar comédia, a gente fala, nossa, como é que... E o que é mais interessante... Todo mundo sai de lá entendendo Shakespeare. Pelo menos sabe o que aconteceu na história. Isso é muito importante. Sim, a gente também não avacalha no sentido de, nossa, a pessoa não sabe nem o que acontece. Então a pessoa vai, ela se diverte, ela consome, ela bebe, mas ela sai de lá sabendo o que acontece. A informação entra ali. Sabendo o que acontece na história. Quem não conhece a história sai de lá sabendo, foi um príncipe que fez isso, que fez aquilo, que aconteceu aquilo, sabe? Que legal, entendeu? Que legal. Que tinha um amor e que o amor aconteceu isso. Então sai de lá entendendo a história. Nossa, excelente. Ficou quanto tempo em cartaz? Ai, gente, deve ter ficado umas 7 semanas, mais ou menos. Porque a gente estreou bem no comecinho de janeiro. E aí terminou agora no final de fevereiro. E quando volta? Então, isso daí a gente ainda tá bem nessa fase de pesquisar quais bares, entendeu? Quais lugares, quais bairros. Exatamente, porque a gente quer circular. Sucesso, né? Foi um Saiu sucesso. até no jornal, na TV. Saiu matéria na Veja, saiu na SPTV, foi um sucesso, sim, foi muito legal. Mas a gente quer circular pelos bairros, por exemplo, a gente fez uma temporada na Zona Oeste, agora quer ir para o centro.
Fez no centro, quer ir para a Zona Sul, fez na Zona, sabe? Porque é importante a gente circular, né? Atender outros públicos ali, né? Outros bairros e tal, que legal. E quando que a Lívia começou com tudo isso? Você já nasceu atriz, quando era pequena já falava algumas coisas. Como que surgiu aí a Lívia atriz? É muito bom, né? Muito bom que a gente vai do final para o começo. Mas Vamos lá. O importante é ter corte. Vamos lá. Eu comecei a ser seduzida pelo teatro no colégio mesmo, com 14 anos, 15. Tinha aula de teatro no colégio que eu fazia, e eu, como optativas, não era grade curricular, eram coisas que se a gente quisesse fazer à tarde, ficar à tarde para fazer na escola, fazia, pedir para minha mãe, óbvio, né? Imagina, você pode deixar a sua filha no período integral na escola em vez de lógico, exatamente. Minha mãe deixou e nessas eu fui me apaixonando. Aí criei muitas amizades que eram pessoas focadas em fazer teatro, e aí fui indo pelas amizades, até que fiz uma primeira montagem que eu considero mais profissionalzinha, assim, porque teve verba, teve grana, e fez um barulhinho na cidade, foi em São Caetano, cidade do Thiago, inclusive, nosso câmera. Que foi uma montagem de Hair, do musical Hair, da Broadway. E aí eu lembro que teve teste, teve audição para fazer, eu fiz a audição, passei, fiz uma personagem grande e tudo, aí fui mordida pelo bichinho. E crua, assim, né? Eu tinha feito poucas coisas, tinha feito esse teatro do colégio. Do colégio, mas sabe? Só aquela base lá que você tinha. Exato, aquela basezinha de teatro de colégio, assim, E no colégio a gente fazia peças também, né? A gente não ficava só fazendo aula, sempre tinha uma apresentaçãozinha de final de semestre ou de final de ano, 2, 3 por ano a gente fazia lá na escola, né? Foi o colégio, inclusive, Fundação Santo André, que eu sou de Santo André. E aí, quando eu fui mordida pelo bichinho do teatro, eu quis fazer o teste, né? Me inscrever na IAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP. E aí eu me inscrevi lá, passei de primeira. Tem gente que, nossa, tenta anos passar na escola e entra assim na segunda, terceira vez. Uma sorte, entrei de primeira. E aí foi indo. Aí depois que eu entrei numa escola profissionalizante, que é uma referência de escola, assim, no Brasil, aí eu fui indo, assim. Trabalhei com bastante grupo, fiz bastante musical. Eu tenho um grupo de teatro musical brasileiro, a gente nunca fez nenhum musical importado, mas é um grupo chamado CIA Coisas Nossas, Companhia Coisas Nossas, que inclusive recentemente, a gente falou do Shakespeare, mas a minha peça do ano passado foi uma peça chamada O Samba da Paulicéia e Sua Gente, que era uma peça que contava como o samba de São Paulo nasceu. Muito bonita, linda o espetáculo. E contava através de uma comunidade fictícia que estava sendo expulsa de onde morava por causa da especulação imobiliária. E nessas, a madrinha da comunidade lembrava tudo que tinha acontecido entre eles. Muito bonita a peça. E o que era lindo também, muito comovente nesse espetáculo, é que a gente tinha em cena o Aldo Bueno, que foi uma lenda do samba viva em São Paulo, né? Ele foi puxador de samba da Vai Vai, eram vários sambas dele, assim, conduzido por ele, que foram vencedores daquele ano, e o Aldo Bueno estava em cena com a gente nesse espetáculo. Então era assim, muita gente ia, ficava muito emocionada. Porque isso é muito importante, a gente fazer homenagem para as pessoas em vida. Em vida. O espetáculo era uma grande homenagem ao Aldo Bueno, e ele estava vivo, e ele está vivo, na verdade, né? Mas ele estava em cena, recebendo todo aquele aplauso, recebendo toda aquela comoção, sabe? Então foi muito legal. E aí é isso, então eu tenho um grupo de musical brasileiro, que a gente já fez Noel Rosa, já falou de Noel Rosa, já falou de Vinícius de Moraes, já fez um estudo sobre o Caymmi e a Bahia, já fez um infantil também com músicas do Braguinha. Não sei se você lembra de uma coleção de Esquinho, quando que a gente era pequenininho, que eram histórias musicadas, histórias infantis, assim, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Bota, Cinderela, tudo musicada. Nosso grupo também tem um infantil, que é musical legal, também, mas músicas, né, brasileiras, que são desse compositor, o Braguinha.
E aí agora, por fim, a gente teve o Samba da Pauliceia. E paralelamente a isso, esse flerte que eu tenho com o teatro musical, também tem um flerte com a comédia. Já fiz já fiz espetáculos com grupos grandes de comédia, com as Olívias, por exemplo, que é um grupo de comediantes bem conhecido, que teve temporada no Multishow, de série mesmo, delas que foram para a TV. Já fiz peça com o grupo Parlapatões, tenho trabalho de palhaço, minha formação na EAD foi com espetáculo de palhaço. Então é isso. Nossa, fui mordida pelo... Resumidamente, eu fui mordida... entrou literalmente de cabeça em tudo isso, né? Resumidamente assim, eu fui mordida pelo bichinho do teatro, fiz uma escola boa pra caramba e hoje eu flerto com a linguagem do musical e com a linguagem da comédia. Que legal, que legal. Mas teve aí nesse caminho todo aí na tua trajetória os percalços, porque a gente vê sempre. que é difícil, né? Ainda mais... É uma profissão que é muito linda, maravilhosa, eu adoro cinema, vejo muita série, mas é difícil pra caramba, né? Pra você conseguir um lugar ali. Nossa, os percalços são sempre, até hoje, gente. Eu tô com 41 anos e até hoje eu tenho os meus percalços. São sempre. Não, por exemplo, tem hora que a gente tá assim super bem. Por exemplo, em 2017, eu fiz um espetáculo grande, fiz um musical chamado Rock Santeiro, que veio, sim, do texto de Dias Gomes. Tá. E eu fazia um personagem grande, fazia a Viúva Porcina. Nossa. E foi personagem de peso. Exatamente. Né? E também tinha um elenco de peso, fazia com o Jarbas Homem de Melo, que é o marido da Cláudia Raia. Depois quem substituiu o Jarbas foi o Xaxá, o Zé Rubens Xaxá, que também é outro monstrão do teatro. Que legal. E fora um elenco, assim, Mel Lisboa estava no elenco também, fazendo a mocinha. Era um elenco, assim, de peso. Depois entrou a Amanda Costa, que é uma rainha dos musicais também aqui de São Paulo. Então, assim, foi um momento que, sabe, tipo, a gente acha, nossa, agora a carreira deslancha. E não, e eu tenho muitos amigos meus, por exemplo, que fazem novela, sabe? Que faz uma novela e depois volta a dar as aulas dele, e sabe, a fazer umas peças de menor, com uma produção menor, de menor orçamento. Então é assim, e eu acho que o importante é a gente tentar achar meios de ter uma autonomia mínima, sabe? Que nem eu, por exemplo, para eu conseguir continuar fazendo teatro, eu sou várias coisas. Você na apresentação você falou, nossa, eu não sei nem por onde começar. E eu sou várias coisas justamente por causa disso, porque teatro uma hora eu vou fazer, outra hora não. O que eu faço nessas horas que eu não tenho teatro? É muito versátil, né? Entendeu? Hora eu tenho um projeto contemplado, hora eu tenho, sei lá, eu fui convidada para estar num projeto, ou então um projeto meu foi contemplado por um edital, porque tem várias formas de fazer, né? Mas enfim, hora eu tenho peça para fazer, hora não, o que eu faço nessas horas não? Né? Então, por exemplo, foi aí que eu caí na locução, né? Porque locução vira e mexe não tem jeito. Foi aí que eu resolvi fazer da minha casa um espaço híbrido, que é uma casa coletiva e ao mesmo tempo um espaço cultural, por isso que você falou gestora. Então eu sou gestora do quê? De um espaço cultural, que eu subloco, né? que eu recebo, na verdade, para eventos, para ensaios, para cursos. Olha que entendeu? legal. Esse ano mesmo a gente vai ter um curso de improvisação maravilhoso, que é uma formação em improvisação e comédia, que começa agora e termina só em novembro, são 9 meses de curso. Que vai estar tendo lá na minha casa, que chama Casa Aurora. Casa Aurora. Isso, Casa Aurora. Que é o nome da sua filha. Exatamente. Minha filha chama Aurora. E aí é isso, assim. Então a gente vai tendo várias formas, vai inventando várias formas de não depender tanto de ter um projeto contemplado ou de ter um convite para trabalhar na produção X, na produção assada, entendeu? Eu me viro assim. Que legal. E muitos amigos meus também se viram assim. Fazem teatro, mas fazem várias outras coisas. Dão aula, enfim, são DJs. Eu tenho amigo que é ator e DJ, por exemplo. Nossa. Tenho amigo que é ator e cantor, que a carreira de cantor também, sabe, canta em bar. E é assim, por aí vai. Tem que se virar, tem que fazer várias coisas. É muito legal você falar isso, porque você acaba, você é atriz, você é ator. Mas se você ficar só naquilo, é o que você tem os altos e os baixos, né? E você não pode parar nunca, né? Não. E como que é o teu dia a dia? As técnicas? Vai entrar uma peça nova ou você está com um projeto, você também você escreve? Não, você recebe as peças. Conta pra gente como que é o teu dia a dia aí do teu trabalho. Vamos lá. Terminar. O que era esse negocinho? Gengibre? Gengibre. Nossa, que delícia que tava. Muito bom.
Bom, Obrigado. O meu dia a dia, ele varia muito de acordo com o projeto que eu tô. Se eu tô num projeto de teatro, então eu tenho, assim, horários de ensaios que eu tenho que cumprir, por exemplo. Se eu não tô em projeto de ensaio, aí eu pego e também aproveito aquele momento para gerir melhor a Casa Aurora. Então eu trabalho melhor na página da Casa Aurora, essas coisas. E vira e mexe, como eu te disse, né, que eu sou locutora, vira e mexe, do nada me liga alguém e fala, Lívia, pintou uma locução para você, não sei o quê. E eu tenho um home studio em casa, que deu uma sorte enorme. Olha, que legal. Na pandemia, eu peguei um projeto de URA, sabe o que é URA? Chama Unidade de Resposta Auditiva. Então, quando você liga para a Vivo e você fala com uma pessoa, olá, você ligou para a Vivo, não sei o quê, eu peguei um projeto de uma URA grande, de um produto grande, que eu não estou mais contratada, mas eu não sei se eu posso falar, porque na época era sigiloso, eu não sei se continua sendo sigiloso. Não, mantém, a gente não sabe. Mas é isso, eu fazia a unidade de resposta auditiva de uma marca grande, e eu peguei esse projeto bem na pandemia, então eu tive que montar bolar um jeito de gravar em casa, de não ficar indo em estúdio para gravar. Só que a minha casa, ela tem um closet bem fechadinho. E ela tem um closet bem fechadinho, assim, então eu não precisei nem investir em ambiência. Fazer a acústica fazer uma acústica, ambiência. Eu precisei investir só em equipamento. Que legal. Que, inclusive, quem me indicou o equipamento foi meu cunhado maravilhoso, outro câmera ali, o Danilo. Ele me indicou o equipamento que eu uso até hoje. Danilo, que é um gravador. Nosso MacGyver, né? E é um equipamento que eu uso até hoje, que é um gravador Zoom, que eu gravo do meu closet. Então é isso, minha rotina se divide entre ensaios, gestão da Casa Aurora, um trabalho ou outro de locução. Eu também, como eu moro numa casa coletiva, então, assim, eu faço um gerenciamento ali entre os moradores, de repente sai um morador, tem que entrar outro, eu anuncio quartos lá na minha casa. Então, eu sou até conhecida como o seu barriga o seu barriga do Sumaré, que eu sou pensionista. Cobra os aluguéis ali. Monto uma casa, cobro os aluguéis, um preço por quarto. Me paga. Exatamente. E aí é isso, e aí a gente vai se virando, tudo, mas é muita coisa, não sobra tempo pra nada. E aí, mas mesmo assim você consegue... Mantém estudos, leitura, sim. Você tem que você perguntou se eu escrevia, né? Eu não escrevo, por exemplo, uma peça, mas o que a gente escreve, por exemplo? Eu escrevo um projeto. Então, eu quero fazer uma peça, como foi, por exemplo, o Samba da Pauliceia. A gente queria fazer uma peça que contasse a história de como o samba nasceu em São Paulo. Aí tem vários editais que a gente pode escrever essa ideia, inscrever, né, essa ideia, e tentar conseguir uma grana para montar, que foi o caso dessa peça. Essa peça a gente montou com o Prêmio Zé Renato. Então a gente ganha uma grana, e essa grana a gente consegue pagar todos da equipe, consegue pagar o cenário que a gente compra, consegue pagar o figurino, né? E então o que eu escrevo é o projeto. Por enquanto, adoraria escrever peça. Nossa, ia ser uma maravilha. Imagina, ao invés de ficar procurando o texto que eu quero fazer, eu escrevo o texto que eu quero fazer. Já pensou? Que delícia! Mas por enquanto eu ainda não tenho não tenho muita técnica, não tenho muito estudo de dramaturgia, né? Mas o que eu escrevo são projetos. Então eu tenho uma ideia, eu quero fazer tal peça que já está escrita, mas eu quero como que eu ganho dinheiro para fazer essa peça. Então o projeto eu escrevo. Isso eu sei fazer. Sei escrever projetos para várias leis, para vários editais e leis de incentivo, e patrocínio, essas coisas eu sei fazer. E é isso. Em termos de estudo bastante, continuo estudando, continuo lendo, coisas de cuidados, por exemplo. A gente estava conversando, né, anteriormente, né? Você falou se eu tenho um certo cuidado com a voz. Sim, tenho. Eu fiz anos de fono. A voz pra gente é um instrumento básico, é como se fosse a mão para um pintor, sabe? Um pintor, ele precisa da mão dele. Se ele perder a mão, ele perde o trabalho dele. Se a gente tiver uma voz ruim, a gente perde o nosso trabalho, sabe? Então, sim, tem que cuidar da voz. Tem muito treinamento vocal, muita fono, muito otorrino na minha vida. O que você faz? Além da fono, você pratica isso diariamente? Não, fono é uma coisa que é o seguinte, fono, em geral, ela é indicada quando você tem alguma patologia. Porque fono é uma fisioterapia dos músculos vocais. Então, se você está com alguma patologia, está com algum calo nas cordas vocais, um nódulo, ou então uma fenda que é tipo um espacinho e aí te dá uma voz mais soprosa, daí você faz o fono. Se você não está com patologia nenhuma, você tem alta da fono. Então, mas uma coisa que é interessante,
se você trabalha com voz, é sim exercitar todos os dias. Porque a voz é um músculo, né? Então ela é igual uma academia, sabe? Tem que treinar. Então é isso. Se você não precisa ser fono, mas se você exercita todos os dias, faz os exercícios vocais, assim, pelo menos 15, 20 minutos de exercícios vocais todos os dias, você vai ter uma voz mais resistente, assim como um atleta se exercita para ter o corpo mais resistente, né? E o que são esses exercícios, assim? Dá um exemplo para a galera que tá... Tá, pode, assim, a gente sempre faz uns vibrantes. Vibrantes a gente chama de exercício de vibração, que é vibração de lábio e de língua, né? Que é brrr ou prrr, né? Que é de lábio e de língua. A gente faz também alguns ressonantes, que é lábio fechado. Então, como a sua voz, né, ressoa, então você faz um lábio fechado e faz assim. Aí faz também de projeção vocal, que são que aí legal. Sabe? Então, em geral, essa tríade funciona muito, que é vibração, ressonância e projeção. Essa tríade para exercícios vocais assim diários funciona muito e você vai ter uma voz resistente, vai ter muito menos chances de ter alguma coisa séria nas cordas vocais, assim como calo, nódulo, ou então fenda, ou então ficar rouco, né? Porque às vezes você nem tem um problema, você fica rouco, você lesiona. Que nem uma bailarina que dá uma lesionadinha no joelho. Você vai precisar ficar um tempo sem usar o joelho. Você não vai ficar rouca e ficar usando a voz. Então, por exemplo, eu não posso ficar rouca. Eu não posso me dar o direito de ficar rouca, porque se eu ficar rouca eu perco o trabalho. Porque uma locução pode... Uma gripe, por exemplo. Então, gripe, o que a gente faz? Gripe a gente dá aquelas lavagens... Qual a técnica da gripe? Não, gripe a gente dá aquelas lavagens nasais, assim, que eu faço com nasoar. Porque tem gente que faz com seringa. Seringa é um tantinho de água assim. Nasoar é uma bisnaga. Uma bisnaga, tipo assim... eu sei, mais grossa, mais assim. Mais grossa, que você dá uma ducha no nariz, assim. Eu faço isso. Então, e aí quando você está com gripe, você tenta descongestionar, porque se você descongestionar e você não tiver rouco, até que sua voz já melhora. Mas assim, o que eu estava te dizendo é que eu não posso me dar o direito de ficar rouca, porque assim, se um amigo meu me liga e fala assim, Lívia, pintou uma locução, mas você precisa mandar hoje já a prova, porque se precisar de ajuste, eu já tenho que fazer o ajuste amanhã. E eu falo, cara, não posso fazer porque eu tô rouca, ele vai procurar outra locutora. Entendeu? Perdeu o trabalho. Perdi o trabalho, ele vai procurar outra locutora. Então, é assim, eu tenho um cuidado mesmo com isso aqui. Então, é uma preocupação. Porque eu não posso ficar rouca, é uma coisa que eu não posso. Que nem uma bailarina, não pode machucar o joelho. Se ela machucar o joelho, ela não vai poder ir dançar no dia marcado, ela vai perder o trabalho, sabe? E aí você acaba que tem que... Tudo que você vai fazer, mesmo assim, hoje você não vai trabalhar. A gente tá aqui no podcast, tá bebendo. Mas amanhã você tem um trabalho, você tem que ter toda essa preocupação. Aí a gente entra naqueles mitos da nossa mãe lá no passado, né? Vai tomar gelado, não vai pegar friagem, não sei o quê. Isso, você tem esse cuidado ou não tem nada a ver? É mito mesmo? Não, tem umas coisas que são mitos. Por exemplo, gelado é mito. É mito. Mas tem outras coisas que não. O que é importante a gente fazer? Descansar a voz. Falta de sono é pior que cigarro. Assim, isso eu tenho informações assim de otorrino, sabe? Que às vezes você não dormir direito é pior do que você ser um fumante, sabe? Então, assim, se eu usei muito a minha voz, se eu saio com a voz cansada, eu preciso dormir, preciso descansar, que a voz se recupera, igual um músculo. É igual um músculo, igual um jogador de futebol. Ele faz uma partida, ele ficou 2 horas ali, usando joelho, usando coxa, usando panturrilha, usando tornozelo, não sei o quê. O que ele precisa fazer? Ele precisa dormir bem, ele precisa deixar o músculo ali paradinho, relaxado, que aí o músculo se recupera enquanto você dorme. Então, tem alguns mitos, mas tem alguns cuidados, sim, que a gente toma. Tem que se cuidar. E também, se, assim, realmente está uma coisa muito ruim, aí tem que estar, assim, com uma medicação. Igual qualquer jogador de futebol mesmo, que se realmente está doendo demais, a coxa precisa tomar um anti-inflamatório, a gente também precisa. Que legal, que legal. Entendeu? É uma preocupação constante. Assim. Lívia, conta pra gente uma história de alguma peça que você fez que te marcou muito, assim, tipo, que fala, puta, nossa, agora
Uma peça marcante, assim, nossa, um episódio... Tá, deixa eu... Nossa, é que são tantas que eu agora fiz assim na Conta minha mais de uma. A gente tá aqui pra ouvir história, que eu acho... É muito louco essa vida de atriz, né? Ator, atriz Ai, nossa, eu vou contar um. Ai, horrível, gente, horrível. Maravilhosa. É uma tragédia, né? Não, é uma história bem engraçada. Eu fazia um infantil com uma equipe chamada, um grupo chamado Quatro na Trilha. Hoje o grupo não existe mais, porque os fundadores do grupo não estão mais em São Paulo. Um está em São José do Rio Preto, a outra está lá em Londres, maravilhosa. Né? Mas a gente fazia uma montagem de Saltimbancos do Chico Buarque. E era uma montagem linda, linda, linda. O Rafael Cortez começou fazendo essa peça e teve até... Tem uma coleção de DVDs do Chico Buarque, que são vários DVDs, assim, de vários nichos, o romântico, o místico, não sei o quê, que tem nessa coleção de DVDs do Chico, tem um trecho dessa montagem que eu fazia. Que legal. Eu não tinha entrado nessa montagem ainda, mas assim, essa montagem tem até um trecho dela num DVD do Chico Buarque. E a gente fazia, e a gente vendia muito essa peça para escolas, né? Escolas longe, assim, em céus, a gente fazia muito em céus, tudo, né? E aí a gente às vezes fazia 2 sessões, fazia uma de manhã, almoçava e fazia uma sessão à tarde, por exemplo, em céu, né? Aí a gente foi fazer a sessão da tarde e eu fazia a gata nessa sessão, porque eu fiz 2 personagens, já fiz o cachorro nessa montagem, já fiz a gata nessa montagem. Uhum. E aí a gata é a última personagem a entrar. Só que era uma peça muito musicada, tinham várias coisinhas musicais assim, então eu ficava fazendo umas coisinhas, umas sonorizações da coxia, ouvia a peça e fazia as sonorizações da coxia, assim, né? E aí, de repente, eu percebi que a galinha, ela tava demorando para falar. E a galinha tem uma música que ela fala que ela passou mal e que o dono dela quis fazer ela virar canja, gemada, sabe? Enfim. E é uma música triste, né, da galinha. Aliás, Saltimbancos é uma realidade triste para os bichinhos, né? Por isso que eles fogem dos seus donos e criam uma banda de música. E aí eu só ouvi uns barulhos meio orgânicos, assim. Beleza. Aí a música terminou de uma forma meio estranha. Na hora que eu entro para fazer a gata, olá, não sei o quê, eu vejo que tinha uma pocinha de vômito no chão. A galinha vomitou em cena. A minha amiga vomitou em cena, nunca tinha visto isso na minha vida. Como assim você vomita em cena? E continua a peça. Aí a gente continua a peça, vai lá. Bora, né? Tá ali, deixa o vomitinho ali. E tinha as coreografias, e a gente pulava. Dá uma assim, pulada. Tem que lembrar, né? Passar de um... E no final, tem um vomitinho aqui e tal. E no final, né, que tinha conversa com a criançada. No final tinha conversa com a criançada. E a pocinha ficou ali. Ali. E aí me levanta um bem danadinho. Oi, a galinha vomitou de verdade? E pra sair dessa? Aí a gente teve que inventar. Olha, a gente até que saiu bem, sabia? A gente falou assim, olha, ela vomitou de verdade. Ah, mas era da peça? A galinha tinha que vomitar. A gente falou, não, o que acontece? O teatro é assim. A galinha... Não estava planejado que a galinha vomitava na peça. Isso daí não era planejado. Mas... como a atriz se sentiu mal e precisou vomitar, ela usou isso a favor da personagem. Ela falou que o dono dela fazia tão mal pra ela, tão mal, que dava até vontade de vomitar, e aí ela vomitou. Então, assim, é uma coisa que aconteceu sem a gente planejar, mas a gente usa isso a favor da história. E não é que a gente saiu bem? Porque isso, inclusive, é o grande segredo de tudo. O grande segredo do teatro é muito legal, justamente por ser uma arte viva. Justamente porque pode vir um elemento de fora. Legal. E é uma arte viva. Então, pode vir um elemento de fora que você jamais está imaginando que vai acontecer. Você tem que ter essa sensibilidade, você não pode quebrar. Falar, gente, desculpa aí, tô vomitando, tá? Fecha a cortina, depois eu volto. Vomitei aqui e tal. Não. Então, você usa aquilo a favor.
O máximo que você faz é, sei lá, não conseguiu usar a favor? Aceita e deixa passar e segue o baile. Vai que vai. E aí vai todo mundo e fala, nossa, aquela hora. Já teve uma peça que eu fiz, que era uma comédia, que eu chamava Cadeia, um espetáculo de palhaço, que tinha um morcego, entrou no teatro e voava entre a gente. Só que era um espetáculo de palhaço. Imagina como aquilo não foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente fugindo do morcego. Inesperado fazendo a cena e aproveitando. Fazendo a cena de palhaço, assim, de repente o morcego... entendeu? Sabe? Então é isso. A gente... Nossa. Isso. O teatro é muito legal por causa disso. Porque é uma arte viva, né? E as adversidades que você tem que ali ter a postura e a dinâmica de se desvencilhar disso na hora e usar, é o que você falou, né? Usar a teu favor. Assim, no drama, isso é um pouco mais enrijecido, pelo menos na minha opinião. No drama, vir um elemento de fora, assim, eu acho que dá uma atrapalhada, assim, sabe? Agora, na comédia, a gente costuma dizer que tudo que vem de fora é um presente. É um presente, a gente sabe jogar com aquilo, porque o público ama ver espontaneidade, ama ver essa inteligência do ator de transformar um problema num presente, entendeu? No drama já é mais complicado, sabe? Você faz um drama e passa um morcego ali, com certeza vai ser mais complicado. Agora, na comédia, o que aparece todo mundo que estuda comédia costuma dizer que o que aparece de problema é um presente. Porque a comédia, o problema é exatamente aquilo que torna as coisas engraçadas. Como você resolve o problema, como você lida com o problema, como o problema te afeta. Na comédia, o problema é o X da questão, é o X do problema. Não, e virar essa chave, né? Tipo assim, puta, eu tô no meio da peça, tá todo mundo me olhando. Eu vou parar agora, eu vou cortar, igual você falou, pô, vomitou, fecha a cortina. Não, segue o baile e vambora, depois a gente vê. E ela passou mal de verdade. Qual foi a justificativa dela depois? Não, o almoço que a gente comeu. O almoço que a gente comeu ali perto do céu, não bateu bem. Da cena ali. Não era um vômito muito grande, era uma pocinha bem pequenininha. Um gorfinho, mas foi o almoço que a gente comeu, tadinha. Ela terminou a peça amarela. Pô, graças a Deus não teve uma continuidade esse vômito, né? Estou muito... Não, exato. Lívia, você falou de grana. Isso impacta muito nos projetos de vocês, né? Aonde vocês conseguem subsídios, se conseguem subsídios, quando vocês escrevem uma peça que você falou tem que sair para vender, angariar dinheiro, como que vocês fazem isso? Olha, cada projeto funciona de um jeito, a gente tem muitas formas de trabalhar com teatro e tentar tirar grana com isso, né? A primeira, que é a mais básica, a mais sofrida, é você ensaiar uma peça na raça, sabe? Juntou eu e você, uma peça só, 2 personagens, vamos ensaiar, não sei o quê, aí conseguir um espaço para se apresentar e ganhar bilheteria. Essa é a forma mais básica, né? Mas aí a gente tem também editais, que são prêmios que você monta, então assim, sei lá, você se enquadra numa categoria de R$100 mil, aí você apresenta um orçamento dizendo que você vai gastar tanto com o diretor, tanto com o produtor, tanto com os atores, tanto com não sei o quê, tanto com o cenário, você faz todo um orçamento e não sei o quê, e aí você pega e é contemplado. Então você vai ganhar R$100 mil para fazer aquilo e você tem que, no final desse edital, apresentar uma prestação de contas com as notas, dizer que todo mundo recebeu direitinho, beleza. Você tem patrocínio também, trabalhar via patrocínio, que são essas leis de incentivo, né? Lei Rouanet, PROAC, também tem PROAC e ICMS, que você recolhe um valor, né, uma verba, um montante de empresas, que as empresas elas podem destinar uma parte pequena do que elas pagam de impostos para atividades artísticas, ou seja, elas não põem dinheiro do bolso. Elas, em vez de darem todo o dinheiro para o governo, elas pegam e dão 2%, então, assim, elas dão 98% para o governo e 2% para uma atividade artística. Isso, exatamente. Só que se você pega uma Petrobras, uma Vetropaulo, essas coisas, uma Enel, na verdade, nem existe mais. Gente, agora revelei minha idade, hein? Eletropaulo. Uma Enel, pô! Então, 2% dessas empresas é uma grana muito grande, né? Elas conseguem patrocinar muitas coisas. Então tem na raça, por bilheteria, edital, patrocínio, e tem também algumas instituições que compram espetáculos, por exemplo, um Sesc.
O Sesc, ele não vai te pagar para você ensaiar, mas ele te compra uma temporada. Então, por exemplo, ele vai te pagar um valor por sessão. Por sessão. Vamos supor que ele te compra o seu espetáculo, ele vai te pagar 10 mil reais por sessão, Tá. e ele compra 10 sessões de cara para uma temporada. Ou seja, você já tem 100 mil para trabalhar. Você vai ter que dividir esse dinheiro em ensaios e apresentações? Vai. Mas Se é isso, vira. exato, entendeu? E aí é isso, assim, as formas mais básicas que eu conheço são essas. Se alguém conhece outra, gente, me fala. Ajuda aí. Ajuda, porque é isso que eu conheço, é isso. Na raça, patrocínio, edital ou venda para instituições. Você vende para uma instituição. Puta, é um trabalho, né? A galera, Exato. a gente acha que, puta, se entrar nessa vida, puta, é legal, vai lá, entra na TV, treina o texto, puta, mas por trás disso tem uma coisa muito, acho que é muito mais trabalhosa até, né? Você já tem aí a tudo isso que você pratica em cena, mas por trás das câmeras não é a mesma coisa, né? É muito mais difícil. Exato. As inspirações, por exemplo, você vai entrar numa peça daqui 10 minutos, 20 minutos. Como que você entra naquele personagem? Tem os ensaios, claro, sim. mas como você busca essas inspirações? Na verdade, é um aquecimento, né, que a gente faz, né? E aí cada produção, cada grupo tem a sua dinâmica de aquecimento, mas é sempre bom fazer algum tipo de aquecimento antes de entrar em cena, é sempre bom. A maioria das peças que eu faço tem aquecimento vocal antes de entrar em cena. Tem algum grupo que se junta e a gente faz esses exercícios de vibração, ressonância, não sei o que, com alguém que conduz. Tem que aquecer, e assim, né? e aquecimento corporal, assim mesmo, assim, tipo de alongamentos, alguns aquecimentos mais de bioenergético, assim, sabe, de ativar calor no corpo, sabe, para você entrar mais aquecido, com mais calor, assim, aí é quase um polichinelo muito rápido, abdominal mesmo. É tomar quase um shot, atleta. Né? Não, às vezes um aquecimento de copo. Aquecimento de levantamento de levantamento copo. de copo, toma um shot ali antes, né? Exato, não, mas é sempre bom aquecer antes de entrar em cena. Eu estranho uma estrutura, um grupo que já entra em cena sem se aquecer. Eu dou uma estranhada, assim. Eu preciso, pelo menos, me concentrar, ficar uns 5 minutos no palco me alongando, depois fazer um aquecimento coletivo. Existe pelo menos, acho que em todas as instâncias que eu conheci, né? Todos os projetos que eu atuei, pelo menos uma roda. Cada um faz o que quer. Tem gente que se aquece, tem gente que não se aquece, mas pelo menos uma roda entre todas as pessoas do elenco, que a gente dá a mão, assim, faz uma roda antes da sessão começar, isso existe. Em todas as produções que eu participei, tem uma roda. Que legal. Antes da peça começar, uma pra roda. Rolar uma energia ali e tal. Uma roda que aí a gente fala algumas coisas, não sei o quê, e a gente fala merda. Que é a saudação. Ao invés de falar boa sorte, nosso boa sorte, a gente fala merda. E sabe por quê? Porque nos teatros muito antigos, assim, na época assim, da realeza, quando uma peça estava lotada, que as pessoas chegavam aos teatros de carruagem, ficava muita merda no chão. Então, ter muita merda no chão significa que o teatro estava cheio. Não tinha ideia disso. Então, as pessoas falavam, merda, tomara que tenha merda. Não, é muito curioso, não é todo mundo que sabe isso. Mas a explicação é essa. Quando as pessoas falam merda, que é o tipo boa sorte, elas estão desejando que tenha muito público, essas coisas. Que legal, e aí ficou, né? E aí ficou, é uma tradição, a gente deseja merda. Ninguém fala, 1, 2, 3, boa sorte, 1, 2, 3, merda! Muito legal, muito legal. Tem uma música do Caetano. Não, vou começar a falar merda aqui também agora. Tem uma música do Caetano que chama Merda Pra Você, se eu não me engano, que é exatamente isso. A saudação do povo do teatro. Que legal, que legal. E você falou do passado, você tem que voltar, o ator, ele tem que começar a estudar, ele tem que ir lá para trás, lá nos primórdios, até os dias de hoje, e os dias de hoje, com tudo isso de informação que a gente tem hoje, ele está mais atualizado? Ou a essência realmente está lá, na época, sem...
Cara, tem... 2 séculos? Não, que assim, existe uma equação aí, né, de talento e estudo, né? A gente tem pessoas que nunca fez aula de canto e canta lindamente. A gente tem um jogador que nunca fez, acho que o Garrincha parece, né? Enfim, jogadores que nunca fez aula de futebol e mas joga tem a habilidade e tem a habilidade. Então, assim, claro que a gente vai se deparar com pessoas que têm um talento nato, o tal do talento nato, sabe? Mas isso é tipo 1%, 2%, entendeu? O que é importante a gente saber é que, assim, tem pessoas que têm talento nato? Tem. Mas se você não tem o talento nato, com estudo você chega lá. Eu acho que é muito legal você estudar, independente do que você queira fazer. Por exemplo, na Casa Aurora agora vai estar tendo um curso de improviso, e o que é legal do improviso é que vai muita gente que nunca fez teatro, que vai ali na sua capacidade, na sua desenvoltura de inteligência para o momento presente, sabe? De inteligência de lidar com os problemas ali. E às vezes, eu que tenho assim, 10 anos de teatro, vou jogar com um cara que nunca fez teatro, e ele vai se dar melhor que eu no jogo. Porque ele tem uma inteligência uma sagacidade, uns insights, entendeu? Que às vezes pode me dobrar, sabe? Mas eu sou sempre a favor de que se você quer fazer uma coisa direito, vai estudar. Vai estudar. Vai estudar, treina. É igual você, por exemplo, né? Você tem todo um know-how aí para os drinks. Você chegou aí do nada? Você já chegou misturando? Então, acho que qualquer pessoa é assim. E não para, né? Tipo, puta, cheguei no meu áudio, fiz uma peça, mas o estudo, ele continua. Não para, porque vem muita coisa nova. Nossa, vai chegando cada vez mais coisas, né? Por exemplo, a gente não tinha muito uma cultura de stand-up no Brasil, né? E agora a gente está com uma cultura de stand-up no Brasil que está bem alto nível. Sabe? Mas começou meio... Ali, o que é isso? Que é e isso? Tal. Pô, comédia em pé, exato, que história é essa? Exatamente. E aí vai isso. De repente chega uma outra linguagem aqui no Brasil que é legal pra caramba. E aí a gente vai aderindo às coisas, né? Enfim, eu sou sempre a favor de estudar, sempre. Você já fez stand-up? Não? Não, stand-up não, mas eu gosto. Eu acho que quando bem feito é um... Porque tem que ter, é isso que você falou, dos insights, tem que ter ali não, o cara acho que faz o stand-up, quando bem feito, é uma obra de arte, assim, porque é uma pessoa desprovida de personagem, ela não está protegida por nada, ela não está interpretando nada, é ela. Então, se as pessoas gostarem, vão gostar de mim, se as pessoas me detestarem, vão detestar a Lívia. Não é que eu estou protegida por um personagem, assim, por exemplo, eu estou fazendo a Viúva Porcina. Se não gostarem, vão falar assim, eu não gostei muito da Lívia fazendo a Viúva Porcina, mas não é que não vão gostar de mim. Vão falar, a Lívia como Viúva Porcina não estava muito bem, mas ela pode fazer o trabalho bom. Não, se eu tô lá no stand-up e não gostar... então, assim, é uma exposição... É você, né? A tua cara ali, uma coragem ali, entendeu? Que, assim, é você falando as coisas, é a sua dramaturgia de vida, é o seu jeito é o seu ponto de vista do que você acha engraçado. É o seu ponto de vista do que você critica. É tudo você ali, sabe? Então, um bom stand-up para mim é um gênio, assim. Eu acho uma obra de arte muito boa. O que você considera, assim, hoje o top do stand-up? Ai, gente. É difícil, né? Tem muitos caras bons. Eu amo o Whindersson. Eu amo. Eu acho que ele traz uma coisa popular, assim, linda, belíssima. E ele é inteligente. O último dele, Isto Não É um Culto, ele tem um estado de personagem, porque ele vai falando assim, aqui, irmãos! Então ele faz o stand-up inteiro como um pastor, então ele tem uma coisa de ator muito forte, o Whindersson, porque ele interpreta, quando ele faz uma personagem de zoeira, assim, e eu gosto muito. O Ventura também. O Ventura é demais, né? Também acho ele maravilhoso. O Albani também é muito bom também, né? Ele pega... Então, e aí é isso, assim, eu acho que a gente tá ficando... O Padilha também é muito bom, o Alfonso Padilha. A Bruna Luise, por exemplo, ela fez uma coisa muito linda, ela faz uma coisa de empoderamento, assim, feminino, assim, bem interessante, ela tem uma energia sexual que ela traz, assim, mas ela leva pra bagaceira ao mesmo tempo. Também acho bem legal. Enfim, tem vários, assim. Eu não vou ficar falando muito, porque se eu esquecer de algum, eu vou me ferrar.
Que legal. E os próximos projetos, Lívia? Então, por enquanto eu tô sem próximos projetos, porque eu tenho 2 que estão bem recentinhos e que estão prometendo novas temporadas. Tem que deixar que é ali... o Samba da Pauliceia, tá prometendo novas temporadas, e o Shakespeare Embriagado também. Eu tô empolgado no Shakespeare. Então, por enquanto, eu não tô investindo em projeto novo, porque eu já tô com 2 bem do coração, que eu amo bastante, e que tá com chance de seguir por esse ano. Que legal, que legal. E que sugestão você dá para quem está começando agora, que está meio perdido? Ou, pelo que a gente conversou aqui, o teu estudo, a tua literatura, tudo que você faz, não precisa ser necessariamente usado para você ser um ator ou ser uma atriz, né? Você consegue ter essa tua dinamismo, esse seu dinamismo, ele pode ser usado em diversas profissões, ainda mais hoje nas redes sociais, que as pessoas têm que botar a cara. Nossa, com certeza. Outro dia eu estava vendo uma dermatologista falando no Instagram que ela falava lindamente, que eu falei, gente, olha isso. Então, acho que é bem importante, assim, qualquer pessoa que queira se comunicar publicamente, né, ou seja via Instagram, ou seja, sei lá, uma pessoa que dê palestra, uma pessoa que fale... sei lá, que fale sobre algum assunto numa comitiva, sabe? Uma coisa assim. Falar em público, ou falar para espectadores, ou falar para internautas, essas coisas. É muito, muito interessante estudar fazer cursos de oratória, sabe? Como você consegue ter uma fala melhor desenvolvida, porque tem técnica para isso. Né? Tem várias técnicas, vários cursos de oratória que dá técnica. E quem não quer seguir a carreira de teatro, mas quer, sei lá, seguir uma carreira de influencer, por exemplo, fazer teatro vai ajudar. Vai ajudar, vai soltar. Vai, com certeza. Com certeza, porque teatro trabalha tudo. Tudo. Do mental ao vocal, ao corporal, entendeu? Então, eu acho que é interessante. Dica para quem está começando, procure cursos sérios. Procure cursos com grupos de teatro. Tem vários grupos de teatro em São Paulo que dão cursos, sabe? De o ator dramaturgista, sabe? Como desenvolver uma dramaturgia que parta de você. Ou então, procure por cursos sérios, sabe? Que aí a pessoa vai entender se ela gosta mesmo, se não gosta, se é para ela, se não é. Entendeu? Mas começa por cursos pequenos, entendeu? Um curso de 2 meses, de 3, e vai indo. Vai indo, vai fazendo, vai se soltando, vendo o que você gosta. Lívia, vamos tomar mais um drink? Ah, com certeza. Lógico. Bom desse jeito, você acha que eu vou negar? Vamos nessa. E eu quero saber, assim, a gente teve um hiato aí, né? Recentemente, que foi a pandemia, infelizmente, né? Já faz algum tempo, mas eu acho que na tua profissão, como também a minha e muitas outras, impactou bastante, né? Nossa, a gente teve que se reinventar, parou tudo, você não podia sair de casa, você teve que viver de streamings, né? Enfim, como que você fez para sair nessa? Eu vou preparar aqui um próximo drink para nós e você me conta como que você se reinventou, como foi seus desafios aí, né, na pandemia. Sim. Olha, eu vou te dizer que, assim, para mim é uma coisa ambígua, assim, porque na pandemia, a pandemia foi uma oportunidade de eu crescer artisticamente, por incrível que pareça. Ao invés de eu travar, eu cresci. Primeiro porque eu enveredei para a carreira de locutora. Eu peguei um projeto, tive que gravar de casa, então eu tive que, né, entender como mexer em equipamento, entender como que faz... edição de áudio, sabe? Então foi muito legal. Teve que se virar aí. Exatamente. Hoje a minha carreira de locutora segura muita conta por aí. Mas uma das experiências mais interessantes que eu tive na minha carreira como atriz foi que, como muitos projetos presenciais foram cancelados, sobrou uma verba pública grande para projetos de outra ordem experimental, por exemplo, espetáculos online, né? E eu ganhei um edital para fazer uma peça online. Tá. E o que foi muito interessante é que para mim foi um lugar de pesquisa muito grande mesmo, porque eu comecei a ver os espetáculos online e eu não curtia quase nada do que eu via.
Porque ou era teatro filmado, então assim, a pessoa ia para um palco, filmava a peça como se fosse o público assistindo, a câmera era como se fosse o público assistindo, e aí era um teatro filmado. Ou era uma coisa assim, que tentava uma coisa mais cinematográfica, era cinema. Só que daí ficava, como se diz, mal acabado, porque não é uma grana que a gente tem para fazer cinema, sabe? A câmera não era boa, o cenário não era dos melhores, a direção de arte não era o que você tinha ali. Exatamente. E eu não, cara, eu demorei para achar, sabe, alguma peça assim online que eu tenha gostado. Gostei muito de uma que chamava, ai meu Deus, não, acho que era Quarto 19, eu não sei, sei que é da Amanda Lira, mas era uma peça de teatro. Que aí, quando foi transformada em espetáculo online, eles fizeram uma filmagem que ficou uma linguagem híbrida, muito interessante. E gostei de uma outra coisa ali, né? Quarto 19, que foi com a Amanda Lira, e uma outra coisa. Mas o Oasis foi uma oportunidade de eu experimentar realmente uma linguagem híbrida. Uhum. Quem assistiu o meu espetáculo, você olhava, ele não era teatro, mas ele também não era cinema. Tá? Começa pela história. A história era um robô que... Ai, qual que é esse? Esse é o Bela Taormina. Vai, me fala os ingredientes. Nossa, esse é bem complexo. Ele tem gin, licor de tangerina, suco de laranja, xarope de mel. Ai, que delícia! Tchim-tchim! Saúde. Saúde, vou brindar com o braço esquerdo dessa vez. Opa. Sabia que o braço esquerdo... É o braço do coração. É o braço do coração. No outro eu brindei errado, gente. Ai, que delícia! Gostoso, né? Muito bom, adorei. Bom, mas vamos lá, começa pela história. O texto é um texto brilhante. Eu também costumo dizer que, para mim, a alma de uma peça boa de teatro está no texto. Se não tem um texto bom, se o texto não é bom, vai ser muito difícil você gostar da peça. Você vai elogiar algumas coisas, você fala assim, a tal pessoa estava bem, o trabalho da Lívia é imperdível, o trabalho de não sei quem é ótimo, não, a direção é boa, mas você não sai gostando, você não sai falando, nossa, que espetáculo brilhante. Então, para mim, o texto é o ponto de partida principal. E eu parti de um ponto de partida lindo, que era um texto de um autor campinense, ele mora em Campinas, chamado Marco Catalão, que era o depoimento de um robô à beira da morte. Ele ia ser substituído por um modelo mais avançado. Então ele queria só, já que eu vou morrer, já que eu vou ser substituído, já que eu vou ser desativado, eu vou deixar um recadinho para vocês, humanos. E aí a gente bolou, e o Danilo também estava nesse projeto, junto com a Cauã Sol, que fez uma direção de vídeo muito bonita, e a diretora também, que fez a direção de atriz, fez a direção de cena, que era a Michele Ferreira. A gente fez um trabalho muito bonito, que era uma linguagem muito híbrida. Você olha e você fala, cara, isso não é cinema. E aí você olha e fala, cara, não é teatro. A gente revelava os mecanismos tecnológicos, entendeu? A gente revelava o diretor mandando eu falar, mas ao mesmo tempo fazia parte da história, porque parecia que era o robô, já que você quer dar um depoimento, então fala aí logo. Então a gente não sabia se estava mostrando os bastidores ou se aquilo fazia parte da história. Caraca! Então ficou muito bonito, assim, eu adorei o resultado e, enfim... Tive a sorte, posso dizer que tive... desafio, né? E foi um puta desafio de olhar coisas que eu não gostava e falar, cara, como que eu faço uma coisa que eu gosto? De pesquisar uma linguagem nova, uma linguagem que nunca tinha sido feita ainda, sabe? Aquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, o stand-up chegou no Brasil, a gente foi entendendo... Os Estados Unidos já é, né? Stand-up assim, há anos. E tem monstros dos monstros do monstro. Então, assim, teatro online chegou e não ficou? Chegou e não ficou. Não é uma coisa que está sendo feita agora que a pandemia passou. Mas eu aproveitei essa oportunidade para pesquisar uma linguagem aí bem interessante de experimentos online, de experimentos cênicos que você possa transmitir via internet. Né? E por que não usar isso mais para frente com outras coisas, né? De repente, né? pode Exatamente. vir. E como você vê, fazendo uma projeção, gosto de falar disso, daqui a alguns anos, com redes sociais, com stand-up, os influencers aí sendo coroados em muitas vezes, como que você vê esse caminho? O teatro é uma coisa que tem que estar sempre trabalhando, você sente
a gente vê em algumas profissões as pessoas com dificuldade de arrumar profissionais, né? Existe essa renovação também? Cara, eu acho que não só existe como eu gosto, sabia? Eu gosto porque eu acho que a internet é um veículo muito democrático para você se manifestar. Entendeu? Você não precisa. Eu acho que assim, antigamente, que eu sou, né? Quer queira ou que não sou das antigas, mas eu também não sou da nova geração. Né? Então, para mim, assim, né, que tô no meio termo das coisas, eu comecei teatro numa época que assim, ou você entrava pra Globo ou você tava fudido, entendeu? Ou você tava ferrado. Né? Então, ou era Globo, ou era perrengue pro resto da vida. E aí chega uma internet que tem um meio democrático de você se expressar. Se você solta uma coisa boa lá, entendeu? Você cresce sem precisar de uma Globo te contratando, sabe? Sem precisar estar no audiovisual, de cabeça, sabe? Te contratando, entendeu? Então, para mim é muito legal. Então, um respiro, eu quero ser influencer. Não quero, mas se um dia eu quiser, pelo menos isso daí eu não preciso, não dependo de ninguém. Pode ser eu. E eu acho que nada nunca vai tirar o espaço do teatro, sabe? Por exemplo, o teatro vem antes da TV. Quando a TV chegou, teve essa crise. Não tira. Assim como as coisas também não tiram o espaço do rádio. O rádio, tá vivo aí até hoje, entendeu? Então eu acho que as coisas conseguem caminhar juntas. E eu gosto dessa ideia da gente ter um meio que a gente conseguiria, assim, sabe, alcançar uma ascensão aí, ou alcançar um reconhecimento aí, sem depender de ninguém contratando você. Eu gosto disso. Nossa, ótimo. Existe diferentes públicos e preocupações para estados? Porque, por exemplo, já fui algumas vezes para o Rio de Janeiro e eu vejo que lá tem muitas salas de teatro. Você vê nos pontos de ônibus divulgação de peça tal, não sei o quê. São Paulo a gente já vê pouco, né? A gente vê ou nas redes sociais, ou quando você vai no Sesc, tem algumas peças legais que eu já fui com a minha esposa. Mas você acha que falta mais? Principalmente aqui em São Paulo, que é um... Olha, eu acho que, assim, talvez no Rio... Talvez tenha alguma outra legislação, assim, sabe, porque São Paulo proibiu outdoor, essas coisas, não sei se no Rio proibiu. Mas, assim, São Paulo tem muito, mas muito mais produção do que no Rio, e tem muito mais público do que no Rio também. Falta divulgação, será? Não, eu acho que não. Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. São Paulo tem um público que gosta mesmo, sabe, de ir ao teatro, então procura saber o que está rolando. Então entra em guias de internet. Por exemplo, as páginas de teatro, de programação teatral de São Paulo no Instagram, por exemplo, elas têm muitos seguidores, sabe? Sempre com 15 mil, 20 mil seguidores, as páginas, sabe, de divulgação. Talvez andando pela rua tenha menos que no Rio, mas eu acho que assim, a gente tem bastante páginas de Instagram, tem bastante guia cultural, bastante coisa assim. E não quero fazer nenhuma comparação entre Rio e São Paulo, nada. Só estou querendo dizer que em São Paulo tem mais leis de incentivo. Por exemplo, São Paulo tem uma lei que o Rio não tem, será que não tem? Será que eu estou falando besteira? Mas se tem, agora não tinha, né? Que é a lei de fomento ao teatro, que é uma lei que permite que grupos trabalhem de 1 ano a 1 ano e meio com verba do governo, grupos de teatro sérios, assim, sabe? Grupos que legal, têm 20... eu não sabia disso. Sim, então São Paulo tem muitas leis. Então, assim, a gente vê que tem muito... A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, olha, quer fazer teatro em São Paulo, quer fazer TV é no Rio. TV... Se eu quiser fazer TV, beleza. Se eu tivesse 20 anos, né? Porque agora já tá... agora já passou a época. Tá super jovem ainda, com esse carisma, essa alegria tua. Não, mas pra eu ter esse ímpeto de, eu vou no Rio tentar fazer TV, vou mudar, vou largar tudo, nem posso mais, porque eu tenho filha. Mas, assim, a gente tem essa brincadeira, assim, entre os atores. Qual é o seu foco? Quer fazer TV? Vai pro Rio. Pega suas mochilinhas, vai, entendeu? E tenta a vida lá, né? Mas quer fazer teatro em São Paulo. Que legal. Puta, que legal. Legal você falar isso, porque eu mesmo tinha um pensamento diferente, né? Porque eu não vejo muito, assim. Eu vejo quando eu vejo entro no Instagram, em algum blog, alguma coisa assim. Mas eu vejo mais divulgação, por exemplo, em pontos de ônibus, divulgação de filmes, divulgações de séries, mas não... de peças assim, né? Eu acho que a gente tem mais em jornal, em guias culturais,
Mas legal você falar isso, vou reparar mais agora. Sim, é verdade. É verdade, mas a gente tem, por exemplo, eu estou dizendo, não estou comparando nem qualidade, tá? Estou falando quantidade. Quantidade. Tá? Se você olhar num guia, vai ter, sei lá, enquanto tiver, sei lá, 500 peças em cartaz em São Paulo, no Rio vai ter 200. Você vê que São Paulo é bem maior, obviamente. Mas é isso, São Paulo é mais que o dobro em quantidade de espetáculos e até em quantidade de público também. Legal. Para teatro. Para teatro. Quem quer TV, vai lá, tenta lá. Muito boa essa. E aí, aonde... Você acabou de falar, né, óbvio, mas e quais mais canais as pessoas podem procurar peças sem ter que sair de casa para ver em algum teatro, enfim? Internet mesmo, né? Internet, não tem jeito. Cara, olha, tem alguns canais do Sesc, acho que a TV Sesc, assim, tem algumas peças que são televisionadas, essas coisas, mas aí tem que ir atrás. Eu, como não vejo, assim, nada que seja teatral, televisionado, eu não vou saber. Mas, por exemplo, ficou sabendo de uma peça que você queria ter ido assistir e não foi. Dá um Google, vê se não tem alguns trechos dela na internet, às vezes você até encontra a peça inteira na internet. Legal. Lívia, onde a gente te encontra? Quer deixar um recado final? Seu Instagram? Você falou que está com 2 projetos aí engatilhados, mas sem data, tem o curso. Fala, tá bom. Faz o seu jabá. Vou fazer meu jabazinho. Tá bom, então, meu Instagram é @CamargoLívia. O meu nome é Lívia Camargo, então só inverteu, Camargo Lívia. O Instagram da Casa Aurora, que é esse espaço cultural /casa coletiva, que eu faço toda a administração, @CasaAuroraSP. O espetáculo que eu fazia o ano passado, que é do meu grupo de teatro, é ¡Samba da Pauliceia. E o Shakespeare olha, até estou embriagada. Deixa embriagado aqui. E o Shakespeare Embriagado é @Shakespeare Embriagado. Eu acho que o meu jabá mais atual é esse aí. E esse curso, né? O curso da Casa Aurora. Sim, é porque o curso da Casa Aurora, que é o curso de improvisação, vocês podem achar no @improclube ou na página da Casa Aurora. Porque como vai ser lá, tá divulgado lá. Show. Obrigado. É isso. Lívia, adorei valeu participar. Pela presença, valeu pelo papo, esse carisma, essa alegria, essa tua energia, né? Que continue e vida longa aí na E vida longa pro Hora Bar, gente. Obrigado, podcast gostoso. Obrigado. Legal. Gente, se você ficou com a gente até aqui, obrigado de coração. Antes de ir embora, não esqueça de deixar seu like e se você não é inscrito, já se inscreva. Se quiser deixar um comentário, fica à vontade, vai ser importante para o algoritmo ler a gente melhor e poder divulgar mais o nosso trabalho. Obrigado, te vejo no próximo episódio. Valeu!